Queridos, nosso tema nesta segunda noite, ou melhor tarde, de estudo especial, é a criação de filhos, conselhos bíblicos práticos para a criação de filhos. Bem, não os meus conselhos apenas, mas o da palavra de Deus. Deus tem revelado a sua vontade na Escritura. Nós devemos sempre agradecer a Deus porque Ele nos deu conselhos práticos sobre como criar meninos e meninas. Em nossa igreja, nós temos lidado com este tema com certa regularidade. Eu gostaria de aconselhar aqueles que chegaram há pouco tempo à igreja a ir no site, na página do YouTube da igreja, onde nós temos ali 3 estudos mais aprofundados, lidando com vários aspectos da revelação de Deus, sobre como treinar as crianças, questões como a disciplina, o ensino e princípios da palavra de Deus também. Assim, lhe recomendo a estudar este material, espalhá-lo, passar para outros pais também que não poderão estar conosco. Está disponível no site da igreja. Nesta tarde em particular, eu irei trazer um pequeno número de princípios bíblicos que são fundamentais e não podem ser esquecidos em nosso esforço de criar crianças e adolescentes. Alguns conselhos práticos importantes também para complementar o material ali disponível, e nós teremos então ao final um período breve para perguntas e respostas. Me abra comigo a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Estudaremos estas palavras tão bem conhecidas sobre o tema, versículo 1 ao versículo de número 4, Efésios 6, de 1 a 4, estas palavras: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bem, nosso primeiro princípio está aqui neste versículo de número 4. Nós centraremos nele, tentaremos extrair o máximo possível nesta tarde sobre o tema. Nosso primeiro princípio, espero que você possa tomar nota a respeito disso. Paulo diz, e aqui está o primeiro princípio, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Queridos amigos, este é o primeiro princípio. Crianças devem ser criadas. Talvez soe como algo óbvio, não é? Todos sabem disso, é preciso de um pastor e uma reunião para dizer isso. Bem, é preciso, na verdade. Crianças não se criam a si mesmos. Por causa da natureza pecaminosa, por causa da natureza adâmica herdada por cada ser humano, assim a criança ela tem uma tendência natural, você já deve ter observado isso, a inclinar-se para o mal, para a rebelião, para o erro. Você não precisa, você ensina a criança áreas várias do conhecimento, matemática, geografia, culinária, etc. Você não precisa ensiná-lo desobediência. Há uma inclinação natural, uma rebelião natural no coração de cada ser humano. Você percebe isso desde pequenininho. Aquela birra natural, aquela atitude natural de dizer não, não. Parece que é a primeira palavra que se aprende. Assim, criança deve ser criada. O seu caráter deve ser formado, edificado, construído. Ainda não foi formado o caráter de um ser humano na infância. Ele é formado aos poucos. Sim, a personalidade, entenda essa diferença, caráter e personalidade, de um ser humano é formada nos primeiros meses de vida. Alguns estudiosos dizem que nos 3 primeiros de vida, aqueles rasgos, aqueles traços principais de uma personalidade é formado ali. Se muito do que nós somos como pessoas nós trazemos de nossos pais, até porque a mente, que é o palácio da fé e do espírito, a alma habita na mente, não no calcanhar, não na ponta do dedo, ela não possui uma forma corpórea assim. Ela está todavia na mente. E porque nós herdamos também um cérebro, que através do qual a alma se expressa, este cérebro também traz alguns elementos herdados de nossos pais. É por isso que nós temos certas características muito similares às de nossos pais, e há crianças que nunca viram o pai ou a mãe e que têm traços perfeitos, gestos e maneira igual ao seu pai que nunca viu. Todavia, isso é a personalidade que começa a se formar logo cedo. Mas o caráter é algo que se forma ao longo da vida. Caráter deve ser formado, ele deve ser criado, ele deve ser infundido em uma criança. Criar, educar para a maturidade, isso é criar uma criança. E nosso primeiro princípio é este: vós, pais, criai-os. Cada crente, querido amigo, deve estar consciente que há sobre nós uma responsabilidade de não apenas olhar para a criança como algo que nos traz alegria, prazer e desfrute, mas uma responsabilidade de formar nas crianças um caráter
que esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Em outras palavras, pai, mãe, avô, tio, deve haver em nós uma atitude consciente de que eu devo, de alguma maneira, influenciar este pequenino para formar um caráter digno neste ser humano. E nós devemos ter, mais do que um cuidado, uma preocupação pelas necessidades físicas e emocionais da criança, nós devemos criá-los, isso de uma maneira ativa, proativa, decidida, uma responsabilidade. Tenho certeza que todos aqui estão conscientes deste dever, por isso que você está aqui nesta tarde. Você está consciente que deve aprender o que a palavra de Deus diz sobre criar filhos. Bem, quando um homem e uma mulher se unem para a vida, então nasce um casamento. E quando Deus, por sua misericórdia e vontade, abençoa com filhos, então, na sequência, nasce uma família. E o nascimento de filhos, que é uma grande bênção para toda a família, também traz consigo uma imensa responsabilidade. De quem é a responsabilidade, então, da criação, da formação do caráter no filho, na filha? E a palavra de Deus é clara. Paulo aponta o dedo para o responsável. Ele diz, vós, pais, criai os vossos filhos. Criação é responsabilidade de genitores, pais. Não é a responsabilidade do Estado através da escola. Criação de filhos não é responsabilidade do vizinho, do avô, do tio, da tia. Não é também responsabilidade da igreja criar os filhos, embora na igreja as crianças aprendam os princípios de temor a Deus, do evangelho, que irão moldar o seu caráter e formar o caráter. Princípios que são capazes de conduzi-los a Cristo Jesus. Mas criação é uma responsabilidade dos pais e daqueles, e quando eu me refiro a pais, obviamente, embora mencionei tios e tias, daqueles que têm uma função paternal sobre os filhos. Avós, irmãos mais velhos com a diferença de idade grande, tios, irmãos adultos, etc. Esse é o significado muitas vezes de governo na igreja, na palavra de Deus. O pai aqui no mandamento, honra teu pai e tua mãe, é um mandamento que se expande para todos aqueles que possuem uma autoridade na sociedade, honrá-los. E aqui, vós pais, criai os vossos filhos, tem visto os genitores, mas também aqueles que têm alguma influência sobre a vida da criança. A responsabilidade é dos pais. E a responsabilidade dos pais, vós pais, é construir na criança, na mente da criança que ainda não possui isso do ventre, uma cosmovisão. Perdoe-me a palavra complicada, mas cosmovisão é uma visão do propósito, do sentido da realidade. É uma maneira de encarar e de compreender a vida e o mundo. Isso não nasce com a criança, deve ser formado. Agora entenda isso. Todo ser humano, cada um de nós na infância, somos como esponjas. Naturalmente, por causa desse mecanismo na alma, nós vamos formando a nossa visão do mundo, absorvendo as coisas. A inteligência humana lhe faz perceber, ao sentar-se com alguém, observar como as pessoas se comportam, ver uma novela, observar como as pessoas se dão umas com as outras, e assim ela vai formando sua concepção de vida, o que deve ser um relacionamento entre um homem e uma mulher, o papel de um pai, de uma mãe, de um filho, como as pessoas se comportam, o que é finanças, o que é economia, ela vai absorvendo conforme ela vê. E naturalmente, porque este é um mundo que jaz no maligno, e há um diabo que é um pai da mentira, ele sabe muito bem disso. Assim ele promove cosmovisões pela televisão, pela música, pela atitude pecaminosa das pessoas, e as crianças estão absorvendo. Assim, logo muito cedo, logo na pequenez, nós já somos institucionalizados neste mundo mal como pecadores, por trazermos o pecado em nossa natureza e por aprendermos observando o pecado, o erro, e nos afastamos de Deus naturalmente. Assim, a responsabilidade de pais, é formar irmãos mais velhos, tios e tias, avós, uma cosmovisão, uma visão de mundo e da existência na criança, porque ela não nasce tendo isso. E a única verdadeira, digna, correta e confiável cosmovisão é a que nós encontramos aqui nas páginas da Palavra de Deus. Assim Paulo diz, criai os vossos filhos. E ele diz então na sequência, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Essa é a cosmovisão. Quem é Deus, como eu devo me relacionar com Ele, com o próximo, na doutrina e na demonstração do Senhor. E eu devo dizer isso, é muito importante. Para além de infundir uma cosmovisão em uma criança, em nossos filhos, o grande objetivo final da criação de filhos, observe isso, é conduzi-las a Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. E Deus tem determinado que você, pai, mãe, tio mais velho, influente na criança, seja um canal ou um instrumento para conduzir os pequeninos a Cristo, para que eles conheçam e aprendam o caminho de vida eterna que pode salvá-lo. Esse é um elemento muito
fora desse grande discurso de nossos dias sobre homeschooling e família. Como se a solução para o mundo fosse apenas a reforma do lar e da família. Raramente você ouve a centralidade do Evangelho nessas discussões na internet. O Evangelho é a única esperança, meus queridos amigos. E a primeira mensagem que um ser humano deve ouvir e entender é a mensagem de perdão de pecados e vida eterna. Porque crianças podem sim ser moldadas com um caráter maravilhoso, serem bons cidadãos, mas terminarem os seus dias condenados. Somente a conversão transforma uma vida e, de fato, transforma uma sociedade. Assim, Deus tem determinado que pais sejam um canal para conduzir crianças, seres humanos que Ele cria e traz à existência para conduzi-los a Cristo Salvador. Assim nós criamos nossos filhos para Deus primordialmente, conhecer, temer a Deus, temer ao Senhor. Isso é somente possível de fato pelo Evangelho. O Evangelho é o caminho de reconciliação, mas nós também, observe, criamos filhos e filhas para a vida adulta. Lembre-se, pai, mãe, nós criamos nossos filhos para a vida adulta, nós não os criamos para a infância. Quando você observa, às vezes, a maneira de alguns pais lidarem com seus filhos, nos parece que eles estão criando filhos para permanecerem infantes. Não é essa perspectiva que ali está uma alma eterna em desenvolvimento, crescendo como um ser humano. Você observa a maneira de lidar com essa criança tão infantilizada, não é? Há crianças que, porque são tão infantilizadas na linguagem, naquela linguagem bem infantilzinha, tudo bem, que só fala desta maneira. Estão aí com 5, 6 anos, 7, 8 anos de idade e não deixaram aquela vozinha infantil porque o pai só repete desta maneira, a mãe, e acha que é bonito. Mas não percebe que a própria linguagem é algo ensinado à criança. Você sabia, por exemplo, que o sorriso não é algo que você traz do ventre, é aprendido? Porque há crianças que são assim muitas vezes. Porque essa maneira como a mãe, aquela cara desse tamanho em cima do bebezinho, o pai fica o tempo todo. Não sorri para a criança, assim ela não aprende. Esse é um reflexo aprendido. Assim a linguagem, o sorriso e quanto muito mais uma cosmovisão. Então nós somos ensinados a conduzir estas crianças a Deus e prepará-las para a vida, não para a infância. E pais devem estar atentos a isso, e tias também, nosso linguajar, nossa maneira de lidar, nunca infantilizando coisas sérias, nunca reduzindo as narrativas da palavra de Deus a coisas infantis, a meras histórias míticas ou coisas do tipo. Nós estamos formando nela padrões de verdades revelados na palavra de Deus. E aqui eu estou lidando com o primeiro princípio: criai os vossos filhos. Será que, amigos, que nós estamos conscientes disso? Conscientes ou não, é isso que está acontecendo. A criança está sendo formada pela omissão ou pela ação de um pai, de um tio, e ela está absorvendo. Seja um resultado bom ou ruim, eles estão sendo moldados, por bom ou mau exemplo, para a vida adulta. Assim, o chamado da palavra de Deus é uma atitude consciente em criar, de uma maneira proativa, inteligente e consciente, formar a mente da criança. Mas como crentes, discípulos de Cristo, nós estamos nos esforçando para produzir, sob o auxílio do Senhor, adolescentes, jovens, adultos, que sejam pessoas pacientes, pessoas que tenham autocontrole. Quão precioso é o autocontrole, não é? Pessoas emocionalmente fortes, que conseguem segurar as rédeas das emoções, que tenham músculos emocionais fortes, jovens de integridade, obedientes, e que coisa maravilhosa se você puder produzir, pelo teu esforço como um pai, um tio, a independência de Deus, adolescentes e jovens que possuem esta força, não dominados pelos seus apetites e desejos carnais, pessoas que aprendem a fazer coisas que às vezes são desagradáveis ou tediosas, mas necessárias. Isso é formar o caráter em uma criança. Naturalmente a criança não quer isso, ela é indolente, ela quer brincar apenas. Crianças brincam o dia inteiro, isso é natural, parte do crescimento, isso é saudável também. Mas o caráter deve ser formado. Nós já estamos criando para a vida adulta e não apenas para a infância. Jovens adultos, moças e rapazes, que têm respeito por pessoas que são mais velhas do que, mais sábias do que elas. E elas são ensinadas a apreciar ordem e estrutura em sua própria vida individual. Não pessoas desorganizadas, que não conseguem cumprir as coisas e que são tão indisciplinadas com tudo, com a finança, com o tempo, com os horários, não. Pessoas que têm capacidade de entrar em termos consigo mesmos quando os desapontamentos acontecem na vida. Muitas das dificuldades de adultos
é a falta desta criação no lar. Pessoas que podem compartilhar e dividir responsabilidades mais e mais conforme crescem, pessoas que podem aprender prioridades e como ordenar essas prioridades na vida. Muitas vezes, a maioria de nossos problemas individuais, deixa por aspas aqui, existenciais, tem a ver com uma má formação, uma má criação, com uma criação não consciente de nossos pais. Mas como maravilhoso encontrar esses adolescentes e jovens, resultados de uma criação assim. Se nós pudermos atingir este alvo, queridos amigos, é possível, em dependência do Senhor, sim. E então, aquelas crianças, pela misericórdia de Deus, talvez um dia são convertidas, e elas trazem para dentro da igreja e do reino de Deus todas essas capacidades que foram formadas nela ao longo do seu crescimento. Não é maravilhoso? Crentes sólidos, crentes de autocontrole, firmes, dedicados, que começam sua tarefa e terminam disciplinados. Quão maravilhoso, não é? Esta é a sabedoria de Deus, que pessoas nasçam em famílias, sejam formadas e pela sua graça na conversão sejam trazidas para a igreja com um caráter firmado. Maravilhoso será, não é? Alcançar estas coisas nas nossas crianças. E esse é o objetivo da criação. Essa é a vontade do Senhor para a criação. Vós, pais, criai os vossos filhos. Bem, o tempo que nós temos para isso é muito breve. Muito breve. Você deve pensar sobre a vida do teu filho, sobrinho, neto, como uma pequena e breve linha de tempo que surge, inicia no nascimento, no ventre, e vai para a eternidade. O tempo de formação do caráter de um ser humano é dentro de um espaço, um parêntese muito breve, quando comparado com a vida de uma pessoa 80, 70 anos. Esses primeiros 18 anos de vida, os primeiros 10 anos sobretudo, mas os primeiros 18 anos de vida, irá determinar toda a vida adulta, irá refletir em toda a vida do teu filho. O tempo é muito curto, querido irmão. O tempo é muito breve. Nós estamos desfrutando de nossos filhos, vendo-os crescendo de repente. Eles já estão grandes. Eles já absorveram muitas coisas. E observe, não são coisas que podem ser tiradas facilmente, são as estruturas da personalidade. São coisas fixas, que muitas vezes somente a conversão consegue transformar, por tão fixas que elas são. Assim, que momento vital, que momento importante, nevrálgico na criação de um ser humano, são esses primeiros 18 anos. O tempo é muito curto e nós não podemos perder, porque ele não se repetirá. A criação deve ser algo consciente, esse é o primeiro princípio. Criação é mais do que prover para as necessidades físicas e emocionais da criança. Muitas vezes, essa é a nossa maior preocupação. Criação é uma atitude consciente, decidida. Você tem um sobrinho, neto, está em formação. A sua atitude não deve ser apenas desfrutar e dar um presentinho de vez em quando. Você, como um crente em Jesus Cristo, deve ter uma atitude decidida de orar por essa criança e de alguma maneira tentar influenciá-lo, enquanto os traços da sua personalidade ainda são moldáveis para que ele creia em Deus, que está em sua consciência desde o nascimento, e não sofra a lavagem cerebral deste mundo que logo irá acontecer. Aplicar os princípios da palavra de Deus para forjar em nossos filhos um caráter que glorifique a Deus, criando filhos para o Senhor e criando filhos para a vida adulta. Este é o primeiro princípio. Vós, pais responsáveis, criai-os. E o nosso segundo princípio nesta tarde está aqui no versículo 4 também. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não provoquei a ira a vossos filhos. Que significa que ao longo desse processo consciente, inteligente, determinado de criação de filhos, nós devemos evitar falar ou fazer certas coisas que exasperem nossos filhos ou que os desanimem permanentemente. A alma humana é muito sensível, sobretudo no período de formação. É como um vaso de porcelana. Ela não suporta grandes pressões. Deixe-me dar alguns conselhos. Vigie, querido amigo, para cumprirmos esse propósito, não irriteis a vossos filhos. Vigie, querido amigo, contra algumas dificuldades que podem causar isso. Primeiro, tome grande cuidado com a indiferença. Isso acontece hoje em dia com muita facilidade. A vida é muito corrida, há muitos afazeres, estamos carregados de responsabilidades por todos os lados, bombardeados de muita informação e a mente precisa processar coisas como nunca antes. Anos atrás,
Você tinha um plano, queria estudar algo, saber de algo, demoraria semanas para você conversar com alguém, um profissional, ir na livraria. Hoje não, está na ponta do dedo. E coisas interessantes, nós somos bombardeados por informações. E é fácil para os pais responsáveis achar as necessidades e as preocupações dos filhos algo trivial, algo cansativo, infantil. Embora seja para a gente, por conta da nossa vida adulta, seja pequeno, para ele é tão grande quanto a sua idade. Assim, tome cuidado com a indiferença, não dar atenção aos interesses da própria criança. Às vezes, não notar que no lar uma criança é bem diferente da outra. E deve-se evitar, então, essa indiferença e não perceber a diferença de personalidade entre uma criança e outra, não exasperando as crianças. Às vezes, nós nos tornamos indiferentes contra a necessidade, essa necessidade que a criança tem de companhia. Isso não pode ser olvidado, queridos amigos. Segundo, tome cuidado com demasiada atenção e controle também, porque esse é o oposto da primeira, da indiferença. Acontece às vezes quando pais dão demasiada atenção a uma criança e às suas necessidades, ao ponto de sufocarem a autonomia da criança, que é um ser humano capaz e inteligente. Às vezes os pais decidem tudo sozinho, sem qualquer participação da criança. Claro, há coisas que são decididas pelo pai, que sabe o melhor, o pai e a mãe. Todavia, há muitas coisas que devem ser consultadas à criança. Escola irá, esporte praticar, que profissão seguir. Os pais sabem melhor que há certas coisas perigosas, mas isso deve ser checado também. E muitas vezes a criança é empurrada para fora de tudo e o julgamento independente ou gosto da criança não é considerado. Isso pode trazer exasperação. Evite também, terceiro, críticas e desencorajamentos constantes. Crianças podem ser feridas a longo termo se são demasiadamente criticadas ou desencorajadas. Assim, nós queremos evitar isso. Dói um pouco de ar da janela. Deixa eu me dar um exemplo. Eu conheci um pastor, ele era um bom paraibano, sangue quente, e um homem cujo pai era também muito sangue quente, descendente de italiano, na certa região da Itália, não é? E esse pastor, com um zelo muito grande pelos seus dois filhos, os criou debaixo de uma crítica muito forte quanto ao mundo e quanto às suas incapacidades, seus desleixos. E eu me recordo que essas crianças foram tão afetadas pela postura muito dura, desencorajadora de um pai, que elas foram afetadas na alma e se tornaram crianças morosas pelo resto da vida, assim. Não deficientes, mas crianças que estão com medo de tudo, que não conseguem fazer nada, elas olham para a vida como uma montanha. Eu vou ter que subir, é difícil, eu não vou fazer a coisa certa, eu não vou saber como me comportar. E isso fica dentro da criança, porque ali está as colunas da personalidade ainda moldáveis, elas são tortas ali, elas permanecem por muito tempo ali. E não há consultório de psicologia que irá ajudar. Assim nós tomamos cuidado, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, crítica e desencorajamento demasiado. Lembre-se que a mente e as habilidades delas ainda estão em formação. Elas constantemente fazem coisas nécias. Isso é a natureza da criança, quando comparado aos padrões de adultos. São ideias imaturas, maneiras de realizar certos projetos muito imaturos, mas nós não precisamos sufocar completamente o sonho infantil de uma criança. Isso vai mudar aos poucos e a criança deixará de ser menino, pensar como menino e agir como adulto aos poucos. A nossa função é ajudá-los. Crianças não conseguem carregar grande quantidade de criticismo antes de ficarem frustradas. Quarto, uma outra causa de exasperação é a lentidão dos pais em se adaptar ao crescimento e ao amadurecimento da criança. Pouco a pouco, querido, isso é algo muito veloz, na verdade. A criança está mudando e assim, pouco a pouco, nós devemos passar a elas responsabilidades por suas vidas. Mesmo que cometam alguns erros básicos iniciais. Mas se nós seguimos tratando um filho de 15 anos como se tivesse 10 anos, nós podemos estar criando futura rebelião na criança por não perceber o avanço da criança. Assim deve haver essa sensibilidade. Quinto lugar, uma última forma de irritar a longo prazo um ser humano na infância, provocar ira a longo termo, e às vezes ira demora para sair de uma criança. É a falha no exemplo. Eu creio que isso aqui é vital. É óbvio
que se os pais fazem coisas que reprovam nas crianças, causará ressentimento e confusão na criança. E aqui está o grande mal de muitos de nossos lares. Com muita frequência, as crianças, isso é tiro e queda, copiam o exemplo do comportamento dos pais. Se uma criança pequena de 5, 8, 11 anos se comporta com malícia diante das outras pessoas, constantemente demonstra desrespeito, ou é uma criança opinativa demais, que entre adultos está sempre falando em vez de ouvir, ou é uma criança sarcástica, que não consegue se controlar, se enraivece, ou é desleixada, argumentativa demais, na maioria dos casos a criança é nada mais do que um reflexo dos pais. É muitas vezes algo chocante observar isso, como os filhos absorvem os traços de personalidade do pai, bons ou ruins, e da mãe, claro. E esse é o nosso segundo princípio bíblico para a criação de filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Criação, uma atitude consciente e independência de Deus, não apenas provisão para as necessidades físicas e emocionais, independência do Senhor formar esse caráter, e aqui estão os perigos, não irriteis a vossos filhos. Então, o terceiro princípio, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bem, aqui estão dois aspectos vitais muito importantes, doutrina e admoestação do Senhor. Na verdade, os termos gregos poderiam ser invertidos, porque o primeiro termo doutrina, ele fala mais sobre disciplina, um molde, uma formação disciplinar. E o segundo termo é doutrina, de fato, na verdade. Na admoestação, e doutrina e admoestação do Senhor. Então, disciplina e doutrina, admoestação é um ensino correto, um parâmetro. Bem, a palavra doutrina, ela tem a ver com admoestação aqui. E disciplina é aquilo que você faz, cria para treinar a criança. Quando você está no exército, você não é disciplinado nas Forças Armadas, você não é disciplinado apenas porque o sargento, o general vem e briga com você, não é isso. A ideia é que são criados elementos que vão te disciplinar, te colocar no molde físico, mental, não é? Logo que você entra no exército, é uma sabatina. Você vai aprender que ali é lugar que menino chora e mãe não vê. Mas aos poucos você se torna um homem ali formado. Então disciplina tem a ver com isso, com colocar desafios, colocar parâmetros para que a criança exercite a sua alma e seja formada. Enquanto a admoestação tem a ver com aquilo que nós dizemos. Disciplina tem a ver com ações que estabelecemos para criar filhos, limites, desafios, correções, isso é disciplina. E a admoestação tem a ver agora com palavras. Gostaria que você marcasse isso, avô, avó, pai, tio. São palavras de exortações, palavras de encorajamento, palavras de reprovação e palavras de apreciação. Por que eu quero que você marque isso? Porque eu creio, e às vezes sondando o meu coração, em relação às minhas filhas, nós temos a tendência de focar 90% em admoestação e 10% apenas em disciplina. Eu creio que isso é um grande erro, porque disciplina não é apenas corrigir fisicamente uma criança quando necessário. A admoestação tem a ver com palavras, ensinar, coisas que nós dizemos, como eu mencionei, reprovação, encorajamento, apreciação, mas disciplina tem a ver com os limites e os desafios que virão fortalecer os músculos emocionais, a capacidade de compreensão, o vigor, a determinação de uma criança, a sua obediência. Filhos devem ser criados, então, na disciplina e de admoestação do Senhor. Então vem o acréscimo vital importante. Em seguida ele diz, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui está o ponto fundamental. E é aqui onde os pais crentes em Jesus Cristo, engajados em seu dever de criar seus filhos, estão numa categoria completamente diferente de todos os demais pais. Porque eles estão criando seus filhos no Senhor, nos caminhos do Criador dos céus e da terra. Então nós devemos sondar os nossos corações. Será que o meu ensino, a minha criação deste filho, desta filha, é apenas admoestação? Mas eu não produzo nada para a formação do caráter? Desafios, limite, que o leve a pensar, a agir, ser moldado, ter vigor, autodisciplina? Nós devemos pensar sobre isso. Não apenas admoestação, ensinando verbalmente, mas estabelecendo critérios, regras, limites, espaços, períodos, momentos, atividades que o formem, que o levem a desenvolver
a maturidade, a disciplina, o autocontrole, a gentileza, o respeito, um senso de continuar a fazer aquilo que lhe foi dado até terminar. Isso é a disciplina. A admoestação é uma mão da criação, disciplina é outra mão da criação, não diz a palavra de Deus. Bem, vós pais, criai-os na disciplina. Agora, a disciplina é algo bastante positivo. Até o mundano sabe disso, não é? Por que será que muitos crentes não compreendem que disciplina é tremendamente positiva? Havia um cantor aí, ímpio, que morreu, mas cantava disciplina é liberdade. Não é? Você se recorda? Quem tem aí 40 anos se recorda. Na minha casa tem um poço, a água é muito limpa, disciplina é liberdade. O mundano sabe disso, o exército sabe disso, todo mundo sabe disso. Por que o crente não sabe disso? Que disciplina é vital. Imagine então uma criança sendo formada. Disciplina é algo fantástico para o resto da vida. Se nós não aprendemos a disciplina no início, nós teremos grandes dificuldades em nosso estudo, em nosso concurso, em nosso vestibular, na escola, no esporte, em todo lugar. Porque nós não conseguimos controlar as rédeas do tempo, das emoções, dos limites. Disciplina é formado, deve ser formado em cada pessoa. Isso é tremendamente positivo. Bem, disciplina envolve limites e restrições. Nós estamos criando filhos não para a infância, mas para a vida adulta. Agora, na vida adulta, você sabe, logo que você entra nela, há muitas restrições. Um ser humano irá encarar tremendas restrições constantemente. Essa é a nossa realidade. No local de trabalho, em casa, na sociedade em geral. Sonhos que não serão realizados, aspirações que não serão alcançadas. Há muitas restrições. E nós estamos criando filhos para a vida, assim, se você não tiver treinado teu filho com restrições e limites, haverá muito ressentimento depois. E dificuldade para o adolescente, para o jovem, quando tiver que encarar as restrições da vida. Eu tenho conhecido jovens que já passaram dos 20 anos e alguns dos 30, que quando não conseguem alcançar um desejo, um sonho, eles se quebram por inteiro. Em autocomiseração, em depressão. Tenho conhecido, não poucos. E outros eu tenho conhecido que quando não tem coisas simples, que estão tão acostumados a ter a sua maneira, da sua forma, explodem em ira. Eu já vi coisas tremendas. Isso é o resultado de um pai, de uma mãe, que não disciplinou o filho com uma ideia errada sobre amor. Que eu devo dar tudo o que necessita essa criança, porque senão ele vai ser estragado para o resto da vida. Mas não é o que ensina a palavra de Deus. Uma das coisas que nós estamos fazendo é treinar a criança para a vida, e você não deseja que seu filho fique para o resto da vida sentindo pena de si mesmo, porque algo não aconteceu, aquela carreira, aquele curso, aquele amigo. E essas restrições, um senso de limite, ensinará a criança a lidar com as restrições e limitações da vida, a enfrentar os limites impostos pela sociedade, pelas condições à nossa volta, de uma maneira correta, com a perspectiva correta, e voltar a se levantar e seguir em frente. Como fazer isso, então, é a grande pergunta. Primeiro, disciplina, nós estamos falando. Espero que você tome nota. Bem, você pode, primeiramente, fazer isso estabelecendo áreas de limite dentro de casa, ou horários de limite para o dia, as atividades da criança. Será que no teu lar há áreas reservadas, proibidas dentro de casa? Ou a criança pode ir onde quer, subir onde quer, abrir qualquer gaveta, ler qualquer documento, armário, como deseja, e mexer em tudo à vontade, sem nenhuma restrição, que ela ensine limite, espaços proibidos. Isso cria autocontrole. Isso me ensina que há limites, há restrições. Assim, a criança não é criada como uma criança profana, como Caim, nos diz a palavra de Deus em Hebreus. E profano significa na palavra de Deus que para um ser humano, quando uma pessoa é profana, significa que não há lugares santos, não há espaços santos onde deve haver reverência, cuidado. Qualquer lugar eu posso pôr a mão, agir, as coisas de Deus são tratadas de qualquer maneira. Isso é profanidade. Isso é formado na mente da criança, que é deixada sem limites. Ela não consegue distinguir entre aquilo que é sério, aquilo que não é, aquilo que é santo, aquilo que não é, aquilo que é formal, aquilo que é informal. Ela não tem lugares reservados, não foi formado isso dentro dela. E aí há grandes dificuldades ao longo da vida. Queridos amigos, será que há reservas, espaços reservados? Crianças devem encarar limites, restrições, porque são crianças, e assim aprender a lidar com essas restrições. Será que a criança pode ligar a televisão em qualquer momento, jogar o jogo no momento que quer, só depois fazer suas responsabilidades, depois que jogar um joguinho, comer o primeiro biscoito? Há essa negociação contínua o tempo todo?
e eu não aprendo restrições. Nós queremos fazer isso, e elas podem aprender a lidar com essas restrições, e isso se tornará saúde em sua vida. Para que se tornem adultos, então, flexíveis, capazes de resistir às pancadas da vida, e não demasiadamente rígidos, que se quebram em frustração e autocomiseração, quando esbarrarem com limites diversos. Quem sabe, querido amigo, eu tenho observado isso ao longo dos anos. Quem sabe, quando crianças crescem sem limites e restrições, ele e ela venham a se tornar um jovem promíscuo, imoral. Observe isso. Segundo, estabeleça regras para a criança. Regras relacionadas a maneiras boas e a maneiras erradas de se comportar em casa e com as pessoas. Por exemplo, ensine a criança a manter as suas próprias coisas e os seus pertences em ordem e preservá-los e não destruí-los tudo. Aprender a brincar com coisas que podem bater e coisas que não podem. Ensinar a criança a preservar. Regras de comportamento também. Em 2 Pedro, nós somos comandados a sermos pessoas corteses. Ser cortês é pensar amigavelmente em relação a outras pessoas. Isso é algo que parece não existir em nós. Nós observamos da novela essa mentalidade belicosa. Mas cortesia é pensar de uma maneira amistosa, amigável com as pessoas. Cortesia é algo muito importante. Cortesia ao lidar com pessoas mais velhas, seja cortês. Não chame uma pessoa mais velha do que você de senhorzinho. Isso é coisa que você absorveu na novela, isso é desrespeito. Senhorinha, senhor, senhora. Ensine o seu filho a ouvir mais do que ser opinativo e interromper as conversas. Isso é disciplina, queridos amigos. Nós estamos formando cortesia, gentileza, respeito. Cortesia ao estar envolvidos em uma atividade juntas no lar. Cortesia, deixar um passar na frente, o outro ouça primeiro, dê a oportunidade para o seu irmão, para a sua irmã primeiro. Cortesia se aprende em coisas comuns, diárias, como comerem juntos em uma mesa, esperar uns pelos outros. Já pus meu prato, vou comer. Cadê o resto dos irmãos, sua família, seu pai, sua mãe? Coisas como essas, auxiliar um ao outro, esperar uns pelos outros, estar atento ao que o outro precisa e não só preocupar com o meu, servir uns aos outros. Essas coisas nós não nascemos com ela. Elas devem ser formadas, isso é uma função de pai e mãe. Você ensina a sua criança pequena a se manter em silêncio quando adultos estão conversando sobre algo e não a interromper, a menos que sejam chamados ou envolvidos na conversa. A criança aprende a apreciar a conversa e ouvir, e a maneira de conversar correta, e o respeito que os pais têm ao conversar sobre uma terceira pessoa. Ela aprende que a maneira correta de se falar sobre um terceiro é com respeito. Você está ensinando a criança a negar-se a si mesmo, as suas paixões, os seus apetites e o seu ego. Você está ensinando o autocontrole, a cortesia. E isso a criança, tenha certeza disso. Se for ensinada, levará consigo por toda a vida. E é muito belo ver isso, e necessário. Terceiro, disciplina envolve treinamento para o desenvolvimento, desafios. Bem, assim em qualquer área da vida, não é verdade? Muito mais na criação. Treinamento significa que nós, de uma maneira inteligente, o pai senta, a mãe senta com o pai e conversam, o tio, a tia, a avó, planejem regras, deveres, prêmios na vida da criança. Nós queremos criar a criança socialmente. Nós desejamos e ansiamos que nossas crianças saibam como se relacionar corretamente com outras pessoas. Que este rapaz, que está entrando na adolescência, sabe se comportar e se relacionar corretamente com o sexo oposto, de uma maneira respeitosa. Esta moça também, sem temor, sem malícia. Nós queremos gerar isso, e para gerar isso, você dá à criança certos deveres e responsabilidades, coisas a serem feitas e coisas a serem concluídas, não deixadas pela metade. Por a mesa, estou dando exemplos simples, mas que tem um poder grande nessa formação. Dessa responsabilidade de recolher toda a roupa suja, cada dia ou a semana, esvaziar todas as latas de lixo 2, 3 vezes por semana. Arrumar todas as camas, não somente a sua, mas as dos outros. Engraxar todos os sapatos da casa uma vez por semana,
Não sei, estou dando sugestões. Algo em que ele possa servir a família e a criança possa perceber que ela faz parte de uma família e não é um indivíduo isolado dentro de um grupo, um pequeno príncipe, uma pequena princesa. Isso é trazido à mente da criança pelas responsabilidades. É claro, é muito mais rápido para você e para mim fazer direito, que a criança está demorando, faz pela metade, mas você não irá formar isso dentro da mente da criança. Você deve deixar, sim, quando ela for dormir, arruma ali melhorzinho, mas aos poucos, forme isso. E a criança inteligente compreenderá isso. Isso lhe trará prazer e um senso de participação e de envolvimento. E isso formará o caráter de disciplina, responsabilidade e senso de dever na pessoa. Disciplina e treinamento de crianças e jovens adultos busca criar estes jovens e adultos que se apegam à sua responsabilidade. É muito triste. E essa é uma das piores coisas que nós vemos em uma sociedade como essa, não é? Que as pessoas fazem as coisas pela metade. Você vê isso no serviço público, na entrega da pizza, na farmácia, na coisa que você encomendou, as coisas vêm pela metade, faltando, não apropriadamente feita. Não é triste? Isso é a razão de crianças que não foram formadas, sendo levadas a começar e a terminar e fazer direito. Isso deve acontecer, queridos amigos. Isso é algo vital, vital. Não adianta fazer homeschooling, fazer marcha, e focar na família se nós não aprendemos o que a palavra de Deus diz sobre criar filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Jovens que se mantêm firmes em suas responsabilidades e as concluem até o final. Pai e mãe devem se sentar e decidir juntos como irão formar o comportamento e o caráter e o vigor neste menino, nesta menina. Quarto, disciplina envolve correção, punição. Isso é bíblico. E esse é um chamado que deve ser exercido pelo pai e pela mãe com sabedoria. Disciplina envolve punição. Você fala, você admoesta a criança, não respeita, é advertida, não respeita, bem, então um tipo de punição deve se seguir. Eu não quero dar a impressão que as crianças são más em tudo, de maneira alguma, que não façam nada de bom, por favor, não tenha essa impressão ao lidarmos com punição. Crianças são capazes de muitos bons atos e de grande disposição também, mas normalmente isso é o resultado do cultivo, da criação. Provérbios 19, 18 diz essas palavras: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Enquanto há esperança, a cada dia que passa, pai, mãe, você está perdendo a possibilidade da correção física causar algum efeito. Me lembro de uma criança que o pai e a mãe corrigiam, mas às vezes não faziam com sabedoria, sem explicar. E essa criança era tão ferida muitas vezes que chegou ali a uma certa idade que a ira tomou conta de seu coração e ele sofria cinturãozada e coisa do tipo ali, duro, com a ira controlando. Coisas tristes, não é? Quão triste às vezes quando essa disciplina não é aplicada corretamente. Você sabe como você faz um cachorro ficar doido, maluco, de ira e de raiva? Pega um cabo de vassoura, uma vareta, põe na boca dele, deixa ele morder e fica fazendo assim. Não é isso? Em vez de dar para ele correr. É assim que acontece muitas vezes com certas disciplinas iracundas, irracionais. Todavia, queridos, o nosso objetivo não é tirar a disciplina, porque o Senhor conhece melhor da alma da criança do que nós. E ele diz, enquanto há esperança, antes dessa criança se destruir, se entregar à rebelião, à malícia, você deve corrigi-lo fisicamente. Provérbios 22, versículo de número 15, nós lemos também essas palavras. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Você sabe o que ele está dizendo aqui? É como alguns amigos do Nordeste dizem, vem cá, menina, que eu vou tirar do teu couro esse demônio. Então, viu isso? A estultícia está ligada à criança, está ali no couro dela, dentro. Mas a vara vai tirar isso dela, para o bem dela, para o bem dessa criança, antes que ela se mate e se entregue à droga, à violência e se autoconsuma. A vara traz seriedade e temor. Queridos amigos, temor é algo que Deus colocou dentro de nós.
E se nós seguirmos essa linguagem da psicologia moderna, não tema nada, não se arrependa de nada, nós iremos nos destruir. O temor nos faz parar e não entrar num buraco, virar uma esquina e não seguir em frente. E esse temor deve ser colocado dentro da criança, muitas vezes pela vara, para que ela não se entregue à estultice que a destruirá. Assim, pais que evitam isso estão errados diante de Deus. Provérbios 23, agora versículo de número 13. Bem, se você não crê, deixa-me dizer isso, em disciplina corretiva, é com a palavra inspirada de Deus que você está inclinado a debater nesta noite. Provérbios 23, versículo de número 13. Nós devemos correr agora. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Se você não é cruel e nécio, a criança não será ferida, mas sim disciplinada fisicamente. Considere também Provérbios 29, versículo de número 15. Mais um último texto a respeito do tema. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Depois procure saber porque ele não menciona pais ou pai, mas sim mãe. Talvez você já tenha pensado sobre isso. Quero ler Hebreus capítulo 12, versículo de número 5, porque aqui nós aprendemos, e a palavra de Deus é tão maravilhosa, regras sobre como aplicar a disciplina física. Hebreus 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Você observou a maneira como Deus lida conosco? Há uma gradação e intensidade, não é? Ele diz correção, repreensão, açoite. E aqui nós estamos aprendendo como usar a vara. É algo progressivo. Mesmo o método de Deus em nos disciplinar é assim, quanto mais em nosso método de disciplinar nossas crianças. Primeiro passo, um apelo, nos diz Hebreus, é feito à mente. Ele argumenta com as nossas mentes. Deus argumenta, ele toca a nossa consciência e o pai deve fazer o mesmo, baseado nos princípios da palavra de Deus, advertir a consciência da criança sobre o seu erro, sobre a sua atitude e a postura errada. Esse é o primeiro passo, um apelo à mente da criança, uma advertência, uma exortação, a razoar com ela. Ela é uma criança inteligente, possui uma alma, fazê-la entender. Segundo passo nesse processo de correção, não houve resultado, então uma punição leve, como por exemplo a remoção de algum privilégio por algum tempo. Não há necessidade de ir diretamente à disciplina física. A remoção de algum privilégio, 2, por algum tempo, isso é um tipo de disciplina e punição. E se aquela primeira e segunda não tiver nenhum efeito, então deve acontecer a repreensão, versículo de número 5c, que já é uma disciplina mais severa. É mais que uma repreensão verbal, uma punição mais severa que objetiva salvar a criança antes que ela se perca em uma determinada área ou cause grande dano a si mesmo ou à família ou outra pessoa. Mas isso é feito em um espírito de amor, versículo de número 6, a parte B. O Senhor mostra amor em nós também, o que torna a punição efetiva, queridos amigos. Na maioria das vezes, é que a criança conhece o amor do seu pai, conhece o amor da sua mãe. Você talvez como pai experimente isso, nós experimentamos lá em casa, depois de uma repreensão, depois de uma boa palmada, a criança vem chorar em nosso colo e ali a beija e abraça e seguimos juntos. A criança conhece o amor do seu pai e da sua mãe, e isso torna a punição física efetiva. Ela sabe que isso vem de um coração que lhe ama e lhe cuida. E ela sente na consciência o seu erro e a sua disciplina que lhe foi dada. Mas isso é feito com um espírito de amor, nós estamos vendo isso. Porque, queridos amigos, todavia, com o espírito de amor é uma punição mais séria, que causa tristeza, não é o que diz o texto? E de fato deve causar tristeza na criança, porque se a criança está contente com a punição, já viu isso? Se a criança está contente com a punição física, e ela pode rir da punição, então a punição não está surtindo nenhum efeito, não está funcionando, porque a punição deve causar, como diz a palavra de Deus, ela causa tristeza, e é somente depois da tristeza e da dor que produz-se um fruto de justiça.
Assim, não creia na opinião promovida em todo lado, que correção física e disciplina irá destruir relacionamentos. Não, ela constrói respeito. E respeito está na base de todo relacionamento, para com Deus, para com os homens. É claro que a punição não irá destruir o relacionamento, mas ela o fará se for injusta, excessiva, se for mais severa que o crime cometido. Se for apenas o descarrego da frustração do pai sobre a criança no momento que ela comete alguma falha, essas coisas irão destruir um relacionamento, aos poucos, se continuarem por muito tempo. Assim, vós pais, criai-os na disciplina. Disciplina, então, envolve limites e restrições. Disciplina envolve treinamento para o desenvolvimento e disciplina envolve correção. Essa é uma mão da criação dos filhos. E a outra mão, nós lemos aqui, criai-os na admoestação do Senhor. Disciplina é o que você faz para treinar e formar a criança. Admoestação é o que você diz para treinar e formar a criança. Enquanto a disciplina tem a ver com ações, a admoestação tem a ver com palavras. E ele diz a admoestação do Senhor. A admoestação é algo dirigidamente racional. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras, Deuteronômio 6, versículo de número 6 a 7. Nós encontramos aqui algo sobre a admoestação, dizendo: as crianças as ensinarás leis, os comandos do Senhor, suas diretrizes, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Versículo 21, observe também. E então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou. Qual é o princípio aqui? Paulo diz que tudo quanto antes foi escrito no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino hoje, da igreja. O que é que nós estamos aprendendo aqui? A admoestação é isso. Teu filho vem e te pergunta: pai, por que nós vamos à igreja todo domingo? Pai, mãe, por que é lida a Bíblia publicamente na igreja e o pastor nos ensina a partir da Bíblia? Pai, por que eles mataram o Senhor Jesus Cristo? Mãe, por que ele precisou morrer? Quando a criança o perguntar, no caminho, no carro, em casa, você deixa a louça de lado, você desliga o computador, você se senta e você o ensina a admoestação à mente. No caminho, em casa, em todo lugar. Você o responde, você o explica. Essas são ansiedades da alma em busca de uma resposta que ainda não alcançou, porque ainda não teve. E você é o primeiro a dar essa resposta. E quão importante é dar uma resposta bíblica correta, porque ficará na mente da criança. Você está colocando as colunas iniciais da construção do caráter. A criança deve ser alcançada em seu coração. A admoestação leva a verdade ao coração da criança. Isso é muito importante. Andando pelo caminho. Como você faz isso? A criança não entende ainda muitas coisas. Ela vê pessoas do mesmo sexo, de mãos dadas. E isso, se não lhe for explicado, formará uma ideia na sua mente. Pelo caminho. Está a criança no carro sentado e vendo certas coisas, e o pai vê, o pai e a mãe devem fazer assim. Não necessariamente apontar, aquilo ali é errado, meu filho. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. O comportamento dessa pessoa aqui não está de acordo com o que Deus espera de um homem. Essas coisas que nós vimos são contrárias à palavra de Deus, por isso, no caminho. Exemplo bom, esse é um comportamento que glorifica a Deus, filho. É isso que o nosso Criador espera de todo ser humano que Ele criou. Que maravilha isso que Ele fez, não é esse senhor? E esse garoto, olha que bacana. Coisas tremendas, né? Eu me lembro, menino, amigo também de infância, 13 anos de idade, e esse meu amigo conseguiu um emprego ali numa associação de moradores. Antigamente havia esses pequenos empregos, fazer móveis de bambu, essas coisas, para dar ali um quarto de um salário mínimo para a criança não ficar na rua. E ele foi... E passou um mês, ganhou primeira vez na vida que ganhou um dinheiro, um saláriozinho,
E todo alegre, foi em casa, chamou o pai e a mãe, vamos para o mercado, vamos fazer a compra do mês, que maravilha. Ele contou, eu fui com meu pai e minha mãe no supermercado, fez a compra do mês, e a molecada ria, eu disse, você é burro, você vai gastar seu dinheiro com isso, fliperama. E nesses momentos que nós apontamos e dizemos, esse foi um comportamento maravilhoso, isso é correto, essa atitude é incorreta, aquela atitude não na frente dos outros, é claro, não precisa apontar o dedo, apelando à mente, discernindo, ensinando a criança a discernir entre o certo, moralmente certo, e o errado, mas nunca dando um mau exemplo de permanecer diante do erro e da imoralidade, fingindo que não está vendo e a criança está ali, porque você está envergonhado de estar ali. Isso destrói e derruba as bases morais de uma criança. Assim se afaste do caminho mau e dê um exemplo pelo caminho, respondendo as perguntas. Quando te perguntarem, direis assim. E essa é a nossa função e responsabilidade. Queridos amigos, primeiro você está criando filhos para a glória de Deus e criando filhos para a vida adulta também. Veja, crianças em nossos dias, elas entram em escola, já tenho mencionado isso. Antigamente você ia para a escola e você pegava um monte de coisa ruim na escola, não é? Piolho, catapora, virose. Eu me lembro que minha mãe tinha uma latinha redondinha que apertava com um pozinho que cabia para tirar o piolho com pente fino, vinagre, coisas chocantes. Mas as crianças de hoje, ao entrar na escola, elas não apenas pegam catapora, piolho e virose, elas pegam também ateísmo, desobediência, imoralidade e perversão. E porque nós estamos criando os nossos filhos para Deus, por necessidade, precisamos não somente lidar com o piolho, mas com as pragas morais, e sentar e tirar essa praga moral da cabeça dele com um pente fino. E explicar o erro disso aqui, e mostrar na palavra de Deus, e ensinar estas coisas, e apontar o dedo para o errado, e apontar o dedo para o correto, e estabelecer esses padrões. Segundo, você está também criando filhos para a vida. A admoestação aqui se aplica, algo dirigido à mente. Você também deve desenvolver o conhecimento e as habilidades da criança. Uma boa coisa a fazer nessa área é tentar ampliar o conhecimento geral da criança. Há muitas coisas interessantes, não é, que desafiam e ampliam a mente da criança. Crianças precisam ser encorajadas a terem descobertas, descobrirem certas matérias, o funcionamento das coisas, a ordem das coisas na criação de Deus. Isso é necessário, querido. Isso é muito importante. Não queira apenas, porque você foi uma pessoa que trabalhou toda a vida braçalmente, que seu filho seja apenas um doutor e apenas tenha teoria na cabeça e não consegue trocar uma lâmpada. Criança deve ser disciplinada, de uma estação, é ampliar o conhecimento da criança e conseguir se formar, e conseguir lidar a vida quando tiver que fazer as coisas sozinho, com sua mão, e atrás das coisas, saber colocar um azulejo no chão e pintar uma parede, e conhecer um pouco de eletrônica, de madeira, não é? A matéria mais mole, mais sólida, como lidar essas questões básicas universais, computação, tecnologia, coisas como essas. Nós lidamos nesse mundo e vivemos, ampliar o conhecimento. E a demonstração significa também criar as crianças para a vida. Isso desenvolve a mente inquisitiva. Bem, há muito que pode ser feito para demonstrar uma criança. E aqui estão então 3 grandes princípios dados por Deus para a criação. Criai-os. É algo consciente, é algo que eu devo parar e planejar. Não irritai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Nosso tempo corre, mas eu quero trazer um conselho final. Está agora em Colossenses, abra comigo. Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Bem, essa é uma palavra dirigida aos filhos. E eu lhe recomendo o nosso estudo sobre isto, o dever dos filhos, já está na internet. Mas se você observar com calma, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, ao dever dos pais de ensinarem os filhos a obediência. Ela não cresce com isso, não nasce com isso. Obedecei em tudo. Bem, não é obediência absoluta. Nenhum pai tem o direito de exigir de seu filho ou filha que o acompanhe em algo desagradável a Deus. Nenhum pai tem o direito de proibir uma criança de adorar a Deus, de ler a Bíblia, de estar na igreja. Não há essa autoridade de proibir uma criança de buscar ao seu Criador e adorá-lo. Adorar a Deus de um modo reverente em casa, estar na casa de Deus no serviço do Senhor. Nenhum pai tem autoridade de levar um filho ao crime, ao erro, ao pecado, a mentir com ele.
Nada disso. Não é a obediência absoluta. Deus está acima disso. Obediência é algo aprendido, então. É algo que deve ser infundido na mente da criança. A criança naturalmente não irá obedecer pai e mãe. Não está na criança obedecer por causa do pecado em nossa natureza. Uma natureza inclinada à rebelião. A criança por si mesma não obedece, ela deve ser ensinada, porque a obediência é parte do caráter que deve ser construído na criança. Bem, não espere a criança chegar aos 5 anos de idade para ensinar o dever da obediência. Se você esperar, será muito mais difícil. Obediência e submissão devem ser ensinados desde o início. E obediência e autoridade andam sempre juntos, nunca separados. A criança sem limite, sem obediência, não respeitará a autoridade, não respeitará o professor, nem o policial, nem o governo. Esta é a causa da baderna e da grande dificuldade para professores em nossos dias, com tanta violência na escola. Obediência e autoridade andam juntos. Como ensinar a obediência, então, a uma criança? Uma criança não compreende a obediência naturalmente, a menos que lhe seja estabelecido padrões de submissão, padrões de obediência. Se não há esses padrões, não haverá obediência. Nesse sentido aqui, disciplina e admoestação andam juntos para ensinar a obediência. Bem, é um grande peso, não é, sobre nossos ombros como pais, porque isso significa que nós devemos exercitar essa autoridade de maneira bastante especial. E padrões e regras devem ser estabelecidos com discernimento. Primeiro, que está a nossa primeira regra para as crianças. Nosso primeiro princípio para ensinar autoridade e obediência. As nossas regras estabelecidas, aquilo que nós requeremos delas, devem ser claras. Claras. Nós devemos falar com clareza o que nós requeremos delas. Isso é vital. Deve ser expressa com clareza. Se não está claro para o filho quais são as regras e deveres, ele ficará confuso quanto ao que pode e ao que não pode fazer, deve ou não deve fazer. Regras devem ser dadas com clareza, sentar e explicar. Certos tipos de comportamento devem ser ensinados. Você não pode fazer isso por isso. E isso você deve fazer. Esse comportamento não é aceitável, este é. É esse tipo de comportamento que você deve ter nesta situação e não nesta. Isso deve ser ensinado para que a criança assimile e perceba o que é esperado dela. A criança naturalmente não saberá os limites e a postura correta, a menos que lhe seja verbalmente informado. Segundo, esses requerimentos, aquilo que nós queremos dos filhos, devem trazer consigo autoridade. Deve ser apresentada à criança com autoridade. Eu não digo que você deve gritar ou levantar a voz para informar a criança sobre os seus requerimentos, mas deve ser explicado com autoridade. Você não precisa necessariamente, veja, você não precisa necessariamente justificar tudo o que você requer da criança, não. Você não precisa constantemente dizer é por isso, é por aquilo. Não é essa necessidade compulsiva. Porque crianças responderão à autoridade, a uma autoridade que é gentil, que é expressa de um modo claro e de um modo firme. Seu filho, adolescente, muito provavelmente irá sair dos eixos se nunca houver esse elemento da autoridade no lar. Se tudo for uma questão do que ele deseja, o que ela deseja, quando ela quer, de que maneira prefere, se não prefere. Isso não é bom para a criança, mesmo na escolha de algumas coisas. Se há 100 possibilidades, dê apenas 2 ou 3, porque a criança vai ficar perdida, não tem talvez a capacidade de ter essas 2 melhores ou possíveis. Crianças estão ligadas e submetidas a seus pais, e o dever que elas cumprem não é uma cortesia que a criança está fazendo, um favor que ela faz aos seus pais, não, mas é sua obrigação obedecer e submeter-se a seus pais. Os pais têm de Deus o poder para comandar e receberem a obediência de seus filhos. Isso é dado por Deus aos pais, e filhos devem entender isso. Não é uma cortesia que eles estão fazendo ao obedecer os pais. Isso deve ser ensinado. Minha autoridade não pode ser inconsistente. Você não pode requerer uma coisa da criança 1 minuto, daqui a pouco não requerer mais. Você deve ser consistente, uniforme na maneira de requerer algo de uma criança, uma atitude, um comportamento, uma maneira. Um dia você requer algo muito importante que a criança faça e age assim. No dia seguinte você nem nota se ela fez ou não, se ela age ou não. Aquilo que você pediu no dia anterior, bem, isso confunde a criança. E você reduz a sua credibilidade aos olhos da criança e do adolescente, tornando a tarefa mais difícil. Meus queridos amigos, há muito a ser dito, não é?
Eu recomendo os demais estudos. Aqui estão alguns princípios vitais dados por Deus, o número de conselhos práticos em como implementá-los, e se nós nos lançarmos aos pés do Senhor em oração, Ele nos dará graça, porque Ele nunca nos dá um comando sem também nos dar o seu Espírito e a graça, se nós buscarmos essa graça e a direção do Senhor. E nós veremos esses frutos também. E o Senhor nos ajudará, e nós veremos estas crianças e adolescentes crescendo para a glória do Senhor.